A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Você está aqui na nossa Escola Bíblica Especial. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, mas antes da gente apresentar o nosso convidado dessa manhã, eu queria que você compartilhasse esse link aí para o máximo de pessoas que você puder, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, para que muitas outras pessoas possam ter acesso a esse estudo da Palavra de Deus. Eu quero te lembrar também o seguinte, para você, olha só, ir lá no Instagram e seguir o perfil Promessistas Brasil. Esse é o perfil oficial da Igreja Adventista da Promessa. E tem muitas novidades lá, inclusive um programa semanal que acontece lá, que é o Promessa Conecta. Todas as semanas, pelo menos 3 convidados, 3 programas, melhor dizendo, são 3 programas por semana, lá exclusivamente para o Instagram. Então eu queria que você entrasse lá e desse um seguir lá no perfil Promessistas Brasil, tudo junto, sem ponto. E lembrar você também o seguinte, tem a rede também do CETAP. O CETAP, que é o Centro de Estudos Teológicos Adventistas da Promessa, e é também quem organiza essa nossa escola bíblica. O CETAP também tem um perfil no Instagram, que é CETAP Oficial. Clica lá para você seguir, para você também ficar por dentro das novidades. Nós estamos aí com alguns lançamentos para serem feitos, cursos muito legais para melhorar e aprimorar o nosso conhecimento na Palavra de Deus, nosso estudo da Palavra de Deus. Então, se você estiver conectado com a gente, você não vai perder nenhuma dessas novidades. Então, você corre lá e segue o nosso perfil no Instagram. Bom, vamos então ao nosso estudo de hoje, nosso estudo de número 8. Nosso estudo de hoje, ele responde a uma pergunta. Unidade a qualquer preço? É essa a discussão aqui que nós faremos em torno dessa lição bíblica. E para comentar a lição bíblica de hoje, o nosso convidado é o pastor Eleilton, que mais uma vez está aqui com a gente para ser o comentarista dessa série de lições. O pastor Eleilton, que inclusive é diretor da editora, né? Então é quem edita as lições bíblicas, e é um privilégio, pastor Eleilton, estar com você aqui mais uma vez para a gente estudar um pouco aqui a Palavra de Deus e conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Amém. Paz do Senhor, pastor Samuel. Amém. Paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Para a gente é uma alegria poder de novo estar aqui com vocês, com você, com aqueles que acompanham essa escola bíblica especial, né, a cada sábado. É uma alegria poder voltar aqui para a gente conversar um pouco a respeito dessa lição bíblica, né, a lição de número 8, unidade a qualquer preço. Então a gente ora a Deus para que tenhamos um programa abençoado. Amém. E edificante para todos aqueles que estão acompanhando. Amém. A gente. Amém. Você que está estudando a lição, você, durante essas semanas, já adicionou, acrescentou vários aprendizados à sua vida. Nós já vimos nessa lição bíblica, por exemplo, que a unidade ela é possível por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Já estudamos sobre os distintivos dessa unidade, já estudamos sobre o exercício dos dons, como que os dons funcionam para essa unidade do corpo. Nós já estudamos sobre os mandamentos da mutualidade, etc. Então, até esse momento, já foram 7 estudos concluídos dessa série de lições. E, obviamente, quando a gente fala de unidade, ou seja, essa coisa de caminhar junto, de trabalhar juntos, fica uma pergunta, fica um questionamento. Essa unidade deve ser buscada a qualquer preço? Ou será que existe algum preço a ser pago na unidade? Essa é a pergunta que essa lição vai nos responder no decorrer do estudo de hoje. Então, pastor Eleilton, eu já começo fazendo essa pergunta para ti, né? Já que você está aqui, é a sua vez, né?
A unidade deve ser mantida a qualquer preço ou existe um preço a ser pago pela unidade? Pois bem, de maneira objetiva, pastor Samuel, a resposta a essa pergunta, tema da lição, unidade a qualquer preço, é não. A unidade não deve ser mantida a qualquer preço. Existe sim um preço para se manter essa unidade. Esse vínculo espiritual que existe entre os cristãos, que a Bíblia Sagrada apresenta para a gente, de acordo com a Bíblia Sagrada, esse vínculo existe entre cristãos que creem naquelas doutrinas essenciais da Palavra de Deus. Então, o que se tentou defender na lição e apresentar na lição é que verdades essenciais da Bíblia Sagrada jamais devem ser negociadas à custa ou em nome da unidade. Então, o preço, a gente poderia dizer assim, o preço da unidade, de acordo com a Escritura Sagrada, seriam essas verdades essenciais da Bíblia Sagrada. Essa unidade de que fala a Bíblia, e que nós estamos defendendo e apresentando, é uma unidade em torno dessas verdades essenciais, de pessoas que de fato foram alcançadas pela cruz de Cristo e que possuem esse conjunto de verdades. Certo. Bom, e isso nos leva, obviamente, a uma expressão que aparece na nossa lição, que ela vai dizer assim, a unidade, antes de ser relacional, ela é teológica. Então, eu pensei essa expressão, eu frisei essa expressão no estudo da minha lição. Eu não sei se o estudante aí que está em casa, da Palavra de Deus, você se atentou a essa expressão, a unidade, antes de ser relacional, ela é teológica. Você poderia explicar, pastor Eleito, o significado dessa expressão para a gente? Sim. Bom, acho que a ideia que está por trás dessa expressão é esse conceito que a gente tentou apresentar aqui num primeiro momento, É que verdades essenciais da Bíblia Sagrada não podem ser negociadas em nome da unidade, porque às vezes, quando se pensa em unidade, em caminhar junto, o que vem à mente da maioria das pessoas é a ideia de relacionamento, então somente relacionamento. Então, se esforce a toda maneira e a todo custo para poder andar junto e caminhar junto. Só que a unidade, conforme apresentada na Bíblia Sagrada, essas pessoas que caminham junto, elas têm uma fé em comum. A unidade que a Bíblia Sagrada apresenta, antes de ser relacional, nesse sentido ela é teológica. O cristão ele tem comunhão com aqueles que creem teologicamente nas verdades do cristianismo bíblico. Por quê? A igreja é a comunidade da verdade. Ela é uma comunidade que foi fundada com base na verdade, na doutrina dos apóstolos, dos profetas. Quando Paulo fala na carta aos Efésios, que a igreja é constituída por esse fundamento, apóstolos e profetas, ele está querendo dizer de maneira clara que a base da igreja é a Escritura. A ideia aqui de profetas como Antigo Testamento, os homens que foram usados por Deus para escrever o Antigo Testamento, e apóstolos, aqueles que foram usados por Deus para escrever o Novo Testamento. Todos aqueles que escreveram o Novo Testamento ou eram apóstolos ou então tinham uma ligação direta com apóstolos. Então, a ideia de a igreja estar constituída ou fundamentada sobre esse fundamento dos apóstolos e profetas é que ela é fundamentada na Escritura Sagrada. A igreja é fundamentada na Escritura Sagrada. Então, a comunhão que existe entre os cristãos, a unidade que a gente defende, ela precisa levar em conta isso, levar em conta a verdade. Então, por isso que a gente diz que antes de ser relacional, ela é teológica. Esses cristãos que defendem, que se esforçam para viver a unidade, eles possuem uma fé comum, que eles defendem, que eles abraçaram. Eles fazem parte dessa comunidade que é fundamentada na Bíblia Sagrada. E é um detalhe, essa ideia de unidade aqui, ou essa expressão, caminhar junto,
Não é necessariamente, por exemplo, eu me juntar ou eu me associar a algumas pessoas, por exemplo, para fazer uma caridade, para fazer algo bom, para melhorar o bairro, para melhorar ali onde a gente mora. Não é exatamente disso que trata essa unidade, é para além disso, né? Sim, exatamente, é para além disso. Então, na verdade, é comungar mesmo, comungar da fé, de repente sentar-se junto para participar da ceia do Senhor. Então, nós estamos falando de, por exemplo, o texto base dessa lição, que é 2 João 1, versículo 10. O autor fala, se alguém chega a vocês e não traz esse ensino, não receba em casa e nem saúdem. Naquele contexto, os cultos da igreja aconteciam nas casas. Domésticos, né? Eram cultos domésticos. Então, a celebração acontece na casa, a pregação é na casa, a escola bíblica é na casa. Então, quando se diz para não receber em casa, e aqui o contexto é de alguém que vem de alguém que se diz cristão, se diz um missionário, né? São missionários itinerantes que andavam de igreja em igreja, mas eles divergiam desses pontos essenciais da fé. Então, o que João escrevendo para essa igreja específica diz? Olha, quando eles chegarem aí, não receba em casa. Isto é, eles não podem ter oportunidade de ensinar na igreja. Eles não podem ter o microfone na mão. Eles não vão pregar, eles não vão ensinar, né? Não vão comungar da ceia, né? Porque não dá para ter, não tem comunhão com esses que divergem de questões essenciais da fé. E nesse contexto de João, a gente sabe bem qual era as heresias ali que eles estavam todas, praticamente todas eram relacionadas à divindade de Jesus Cristo. Né? Exatamente. A maioria delas, na verdade a principal delas, é ligada à divindade do Senhor Jesus. E aí vale a pena, né, ressalvar, por exemplo, isso não significa dizer, quando a gente diz que nós não temos unidade, a gente não vai sentar na mesa para dividir a ceia do Senhor, que essas pessoas elas não vão poder falar e ensinar na igreja. Isso não significa dizer que, por exemplo, se eu tenho alguém na minha família que faz parte de um movimento desse, um movimento que não segue o cristianismo bíblico, que diverge nessas doutrinas essenciais. Isso não significa dizer que eu não vou me relacionar com essa pessoa que faz parte da minha família, de repente meu amigo, porque a gente se relaciona, o desafio do evangelho, a gente se relacionar até com quem não tem crença nenhuma, né? Nós somos enviados por Cristo para cumprir a missão onde nós estivermos e influenciar as pessoas. Nós somos enviados ao mundo, né? Não fomos tirados do mundo. Então, a ideia dessa lição aqui não significa, ela não foi escrita pensando também que a gente agora tem que criar um mundo à parte, submundo, um né? submundo, e nós só vamos nos relacionar a partir de hoje com aqueles que acreditam no cristianismo bíblico e ninguém mais se relaciona com a gente. É só esse pessoal. Não, essa não é a ideia dessa lição aqui. Embora houve movimentos na história, né, que chegaram a essa conclusão mesmo, né? E acabaram se excluindo da sociedade, alguns vivem, né? Uhum. Você pegar, acho que talvez um exemplo mais fresco aqui na minha cabeça é os Quakers, né? Uhum. Que são americanos. Eles saem mesmo da sociedade, montam uma sociedade paralela, né? Eles têm até dinheiro, né? Uhum. E montam e vão viver paralelamente para manter a santidade, né? É isso aí. Para não se misturar, né? Isso aí. Assim. E é um equívoco quando a gente olha para o cristianismo bíblico, né? Nós não temos esse tipo de proposta na Escritura Sagrada. Então, assim, é bom que fique claro isso. O objetivo dessa lição não é esse, não é desafiar a gente agora a ter relacionamento só com aqueles que acreditam exatamente como nós e defendem o cristianismo bíblico. Então, uma coisa é o relacionamento mesmo do dia a dia, né? A amizade. Agora nós estamos falando de chamar de irmão em Cristo, né? Então, quem é que eu chamo de irmão em Cristo? Né? Quem é que eu digo que faz parte da família da fé junto comigo, que comunga a fé comigo, que participa da ceia do Senhor comigo? Então, são dessas questões que nós estamos tratando, né? De questões espirituais mais profundas. Muito, né? mais profundo do que apenas o relacionamento interpessoal, digamos assim. Né? Exatamente. Aí a gente compreende bem a expressão. Depois dessa explicação, a expressão fica bem clara, né?
antes de ser relacional, ou seja, antes de ser interpessoal, ela é teológica, porque nós estamos falando de princípios de salvação, de princípios do reino e etc. Não estamos falando de um relacionamento cotidiano com as pessoas, como nos relacionamos no trabalho, no trânsito, no supermercado, enfim. Não é exatamente isso, então, que o texto se refere, né? Você explicou muito bem, se refere a pessoas que detinham outras interpretações ou outros ensinos que eram considerados contrários, na verdade, àquilo que havia sido exposto pelos apóstolos, né, de Jesus, ensinado pelos apóstolos e profetas. É isso aí. Agora, pastor Eleilton, a gente sabe assim, ó, nós, por exemplo, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Só uma ressalva, existem pelo menos 3 maneiras de você crer na Bíblia, né? A ortodoxa, a neo-ortodoxa e a liberal, né? Por exemplo, a liberal, ela crê que a Bíblia, ela não crê que a Bíblia seja, né, a palavra de Deus, né? A neo-ortodoxa, a interpretação neo-ortodoxa da Bíblia, crê que ela se torna. Então, você vai lendo, você sentiu um arrepio, um negócio ali, você, né? Só que aí não é só a Bíblia, né? Faz-se escritura na sensação. Então, eu posso estar lendo um livro, sentir alguma coisa e ali se tornou escritura para mim. Estou só explicando, tá? Não estou dizendo que às vezes a gente vai explicando assim, né? Parece que a gente está ensinando. E nós temos a interpretação ortodoxa. O que é a interpretação ortodoxa da Bíblia? É quando nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus, inerrante, revelada, autoritativa, suficiente. E é exatamente assim que nós cremos na Escritura. Nós cremos que a Escritura é inspirada por Deus, é palavra de Deus, serve para todas as épocas, para todos os tempos, e ela é autoritativa, ou seja, a gente usa aquela expressão antiga, né? Ela é a nossa regra de fé e de conduta, né? De fé e de prática. Quando a gente pensa nisso, pastor Eleilton, na Bíblia como nossa regra de fé e de prática, como revelação de Deus, como palavra de Deus, quais são essas verdades? A gente falou muito de verdade, né? Quais são essas verdades invioláveis a ponto de estarem acima, por exemplo, da unidade, né? Que verdades invioláveis são essas? Bom, nós podemos citar algumas dessas que a gente considera verdades essenciais, né? Que qualquer pessoa que afirma ser cristã, mas ela se distancia dessas verdades aqui, elas são classificadas como seita, enfim, não se enquadra dentro do que nós estamos chamando aqui de cristianismo bíblico, tá? Então, por exemplo, você anunciou uma delas agora, você disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, assim, todo cristão verdadeiro, ele acredita que a Bíblia é palavra de Deus. Então, todo grupo que se diz cristão, mas que tem outro livro que não a Bíblia Sagrada, que tem a mesma autoridade da Bíblia Sagrada, né, que está aqui em pé de igualdade ou até acima da Bíblia Sagrada, opa, aí já... Seja considerado anátema. Nós já estamos falando de alguém que vem até nós com outro ensino. Então, precisa tomar cuidado. E a gente tem grupos, né, que tem outros livros, né, tem outras interpretações acerca da Escritura Sagrada, e isso é perigosíssimo, né? Um outro ponto também que está nesse conjunto de verdades essenciais, a Trindade. Então, os cristãos, ao longo da história, sempre acreditaram, né, mesmo antes de surgir o termo Trindade, né, mesmo antes de ter essa expressão, mas eles acreditavam que o ser divino é formado por 3 pessoas, né? Então, 3 pessoas distintas, mas coiguais. Coiguais, a mesma essência. A mesma essência. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, né? E cada um deles é pessoa, é persona, né? Tem personalidade. Então, quando alguém nega isso, por exemplo, quando alguém tem alguma questão relacionada à pessoa do filho, por exemplo, né? Porque geralmente o conflito maior é na pessoa do filho, sim, né? Então, quando alguém tem alguma questão relacionada à pessoa do filho, né? Jesus não é Deus, né?
ele não é Deus exatamente como o Pai, né? Foi criado, é um Deus menor, então, não só um pé atrás, né? Os dois pés atrás, né? Os dois pés atrás com esse tipo de interpretação. É quando alguém anuncia que o Espírito Santo é uma força. Ele é a força ativa da parte de Deus e não acredita na divindade do Espírito. Então, assim, mexeu na doutrina da Trindade, para nós já é um sinal de que essa pessoa, essa comunidade, ela está fora do cristianismo bíblico. Porque o cristianismo bíblico acredita em Trindade. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, acredita na Trindade. A salvação, ela é conseguida única e exclusivamente pela graça de Deus. Única e exclusivamente pela graça de Deus. Então, não defende salvação por obras, Então, qualquer comunidade que defenda a salvação por obras, heresia, desconfie. E, geralmente, comunidades que defendem salvação por obras são comunidades que, elas, junto com essa defesa de salvação por obras, têm uma defesa também, quase todas elas, de que assim, a pessoa, ela, além de ter que praticar essas obras, ela tem que praticar essas obras aqui, nessa comunidade. Não acredita que exista salvação fora. E geralmente envolve alguma coisa financeira. Sim. Na maioria dos casos envolve alguma paga financeira. Alguma paga financeira. Então, assim, salvação pela graça, né, justificação pela fé, essas são doutrinas inegociáveis, né? Quando Paulo, por exemplo, lá quando ele escreve aos Gálatas, é uma das cartas que Paulo escreve assim... inflamado, né? Com o coração mesmo. Ele não faz né? nem aquela saudação de elogio. Sim. Né? Por quê? O que está por trás? Por que Paulo está tão agoniado e bravo quando ele escreveu a carta aos Gálatas? Porque o problema enfrentado pelas igrejas da Galácia é um problema relacionado à doutrina da justificação pela fé. Opa, então está mexendo em algo que é essencial. Mexeu em algo que é essencial, seja anátema. É outro evangelho, né? Não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, reconhecer justificação pela fé, salvação pela graça, crer na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí, acho que mais à frente a gente vai até comentar, né, daquilo que é periférico. Né? Então, existem interpretações periféricas a respeito de como será, quando será, enfim. Mas agora, assim, todo cristão acredita que um dia Jesus vai voltar. Então, essa é uma doutrina essencial do cristianismo. Nós acreditamos que essa página da nossa história, um dia ela vai ter um ponto final para começar outros capítulos. Né? Então, essas são algumas das doutrinas assim, que a gente chama de essenciais na Escritura Sagrada. Muito legal, assim. Inclusive, meu irmão, minha irmã, você que quer aprender um pouco mais, não esquece lá, Setup Oficial. Nós temos bons cursos, né? Inclusive sobre esses assuntos. Exatamente. Né? Enquanto o pastor Eleuto comentava, por exemplo, sobre essa questão da Trindade, nós temos grupos religiosos famosíssimos que têm algumas interpretações bastante equivocadas sobre a Trindade. Nós temos sobre Cristo, né? Sobre a pessoa de Jesus Cristo. Alguns grupos dizem que ele só é Deus, ele não é homem. Outros dizem que ele só é homem, não é Deus. Né? Às vezes, pastor Eleuto, alguns desses ensinamentos, eles têm algumas características assim bem suaves. Né? Às vezes não é ensinamento, às vezes é falta de conhecimento, é lapso. Né? Tem uma música bem antiga que dizia assim, falando do Espírito Santo, né? Uma força que se move entre nós. Né? E aí assim, você quer acreditar que não houve uma maldade naquele ensino, mas há um lapso, uma falta de conhecimento, né? Como se o Espírito Santo se ligasse, né, na tomada, é uma energia, né? Uhum. Segura aí que você vai tomar o choque do Espírito. Né? E não, você explicou muito bem que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, relacional, inclusive. E nós encontramos essa verdade é vasta na Escritura. A ação do Espírito Santo na Escritura é vasta. Né? E em alguns momentos está presente, inclusive, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Numa mesma ação estão os três ali presentes nessa ação. Né?
Então, verdades inegociáveis, verdades que são invioláveis, elas determinam aí se nós andamos juntos ou não andamos juntos. Isso aí. Se nós nos unimos ou a gente diz, olha, você me desculpe, mas eu costumo dizer assim, às vezes eu brinco até em casa, às vezes acontecem algumas coisas, assim, às vezes mesmo na sociedade, né? A gente tem alguns relacionamentos na sociedade que nós mantemos por causa enfim, do ser social que a gente o cuidado de ser até certo ponto tolerante com as pessoas e tal. Mas eu sempre digo assim, há um limite nisso. Há um limite nisso. Qual que é o limite? O que envolve a pessoa de Jesus Cristo, né? E é impressionante, eu digo isso para você que está em casa também, é impressionante como que para alguns cristãos é normal. A piada sobre Jesus é normal, ele reproduz ela, ele acha legal, ele curte, ele compartilha isso, né? E a pessoa de Cristo, preste bem atenção nisso que eu vou te dizer, a pessoa de Cristo, como revelado na Escritura, como expresso na Escritura, é uma verdade inviolável. Inviolável. Não dá para fazer piadinha com o seu Salvador, não dá para aceitar a piadinha com o seu Salvador. Eu sempre digo assim, ó, às vezes a gente corre esse risco, né, de em determinadas situações a gente ser acusado de intolerante, ser acusado de retrógrado, né? Mas você quer ver um exemplo, pastor Eleito? E aí eu queria que você também comentasse. A Bíblia expressa claramente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho, é Jesus Cristo Senhor. Então aquela história de todos os caminhos levam a Deus não funciona, porque a Escritura ela quebra todas essas regras, né, vamos colocar assim, de convivências sociais, né, e ela diz, não, a salvação não é encontrada em todos os lugares, né? A salvação é única e exclusivamente em Jesus Cristo, né? É isso aí. E até por conta disso, algumas pessoas acusam o cristianismo de ser uma religião exclusivista. E nesse sentido, o que não é mentira, e nesse né? sentido, o cristianismo é mesmo uma religião exclusivista, né? Porque nós acreditamos que salvação só em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo, só por meio de Jesus Cristo. E se você tem alguma dúvida sobre isso, abre a sua Bíblia lá em Atos, lá está escrito claro, expressamente, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, somente em Jesus Cristo há salvação. É isso aí. Né? Eu não esqueço, na época que eu fiz o mestrado, teve um professor que passou um texto para a gente e foi impressionante. Na verdade, o professor não acreditava naquilo, ele queria, eu até me esqueci agora o trabalho, mas a gente tinha que ler diferentes textos, diferentes autores, e ele passou um texto lá de um autor que tentava a todo custo tentar encontrar um elo unificador entre todas as religiões, entre todos os credos, né, para que todos os credos tivessem um elo que os unisse, os fizesse sentir como irmãos, né, para caminhar junto e tal. Então, no final das contas, ele chegou à conclusão que esse elo é o amor, né, então, em nome do amor, então todos deveriam conviver juntos, né, enfim, compartilhar da fé, enfim. Quem acredita no cristianismo bíblico, quem acredita que a Bíblia é a única regra de fé e de prática, não vai conseguir defender esse tipo de postulado, né? Não vai conseguir ser alguém que, por exemplo, levanta a bandeira do ecumenismo. Não dá, porque a unidade, né, voltando ao início, antes de ser relacional, é teológica, né? Tem um preço aqui que nos une, e esse preço está muito ligado com as verdades do Evangelho, da Escritura Sagrada. A igreja é uma comunidade fundamentada na doutrina dos apóstolos. Ela é constituída, né, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ela é coluna e baluarte da verdade. Então, não tem como negociar isso. Isso é inegociável. E acredite você, meu irmão, minha irmã,
você vai ser o tempo todo desafiado a negociar isso. O tempo todo você é convidado a negociar aquilo que é inviolável na Escritura, aquilo que é essencial na Escritura, o tempo todo. E eu acho interessante, pastor Eleito, é óbvio que não cabe uma discussão mais ampla sobre isso, mas a cada dia fica mais sutil a maneira como verdades da Escritura são atacadas. Porque assim, os cristãos recebem muitos ataques ao longo dos anos, sempre receberam muitos ataques, mas em muitas situações elas são periféricas. É o tipo de roupa que eles usam, é o tipo de linguajar, é tudo coisa periférica. Só que eu tenho percebido, essa é uma observação pessoal, na minha análise, né? Eu tenho percebido que nos últimos tempos se tem atacado verdades assim, daquelas cruciais para o cristianismo, mas de uma forma tão sutil, que os próprios cristãos começam a aderir. Eles entram, eu não sei se você tem redes sociais, né? Mas você não tem redes sociais, né? Você entra pela da sua esposa, né? Da sua esposa, né? Mas você dá umas olhadas lá, né? Dou uma olhada, assim. A minha rede social é junto com a dela, né? Junto. Mas no final das contas é ela quem mais acessa do que eu. Mas ó, é interessante, a rede social hoje, ela é de fato um celeiro disso. Sim. Você observa, e às vezes, para quem é pastor, é constrangedor, às vezes você vê um membro seu, uma ovelha sua, e você fala, pelo amor de Deus, não é isso não, você está entrando numa furada isso aí. E às vezes o argumento é esse aí, o argumentinho do amor, né? Uhum. O elo unificador dos credos é o amor, né? Sim. Mas infelizmente, meu irmão, isso é para quem não lê a Escritura. É óbvio que a Escritura, ela não nos ensina a sermos, como o pastor Eleito já explicou aqui, não é sair do mundo no sentido de nós não nos relacionaremos com as pessoas, mas as verdades da Bíblia, elas precisam ser sustentadas, elas precisam ser mantidas, né? Você precisa saber a hora de você dizer assim, não, essa piada aqui parou, não, isso aqui eu não aceito a brincadeira. E às vezes a nossa grande preocupação é assim, mas vai falar que eu sou chato, vai falar que eu sou antigo, que eu sou ultrapassado, né? Meu irmão, é igual tinha uma propaganda antiga que era, assim, enfim, isso é o meio evangélico, ele também tem uma capacidade de criar algumas coisas assim bem jocosas, digamos, né? E tinha uma propaganda de uma empresa aí de bebida que ela dizia assim, falava o nome lá da marca e dizia, desce redondo, né? Aí, e eles mostravam um acampamento cristão, do pessoal pulando na piscina, aquelas coisas que você conhece em retiro, pulando na piscina, botando pasta de dente na mão do outro. Aí os cristãos, em resposta, né, fizeram o slogan, né? Como é que é? Melhor ir para o céu quadrado do que para o inferno redondo, né? Então a gente também tem essa capacidade, sim, né? Sim. Só que é interessante assim, essa sutileza para desviar os servos de Deus dessas verdades que são cruciais, né? Exatamente. A gente encontra isso na sociedade. E se os cristãos não tomarem cuidado, realmente eles estão sendo engodados, né? Porque é a filosofia, é a cosmovisão do mundo, né? Nós vivemos num mundo plural, né? Aí acho que o Newbigin escreveu no livro dele sobre pluralismo. Isso. Ele escreveu essa questão, né? O grande risco de viver num mundo plural, né? É de a gente acabar apresentando a verdade do Evangelho como sendo mais uma verdade, né? Dentre as várias verdades que existem. E eu tenho a impressão também, assim como você, que muitos cristãos, eles acabaram absorvendo essa mentalidade da nossa época e eles, no fundo, eles acreditam nisso mesmo. Assim, né? Eles acreditam que o Evangelho, é verdade, é a palavra de Deus, nós cremos nisso aqui, mas ele é uma verdade e a verdade do outro também é uma verdade.
Porque uma coisa é você respeitar, né? Todo mundo tem direito de professar o que quer professar, né? Mas outra coisa é você concordar com tudo você e não concordar ou ser nada. obrigado a concordar, Sim, né? Exatamente. Então é um risco que a gente vive mesmo correndo no mundo plural e infelizmente muita gente aderiu a essa mentalidade de época, né? Legal. Pastor Eleuto, falando um pouquinho sobre essa questão de heresia e trazendo para uma realidade de uma igreja local, eu já vivenciei, por exemplo, na igreja, pessoas que entram no culto ou na hora da escola bíblica, aí no meio da lição levanta, aí pessoas que você nunca viu e levanta e começa a falar alguma coisa ali e tal. Mas pior ainda é quando nós temos pessoas da própria comunidade, né, que aderem a algumas ideias equivocadas da Escritura e querem transmitir isso na igreja, querem ensinar isso na igreja, né? Como lidar com pessoas mesmo que tentam e insistem em ensinar heresias na igreja? Olha, se essas heresias elas estiverem ligadas a essas verdades essenciais do cristianismo bíblico, essas verdades que nós anunciamos aqui, nós precisamos ser um pouco mais enérgicos. Então, por exemplo, alguém que se levanta e vai ensinar contra a Trindade, uma comunidade cristã nossa, uma né? Comunidade trinitariana, uma como comunidade a nossa. trinitariana como a nossa, né? Na Igreja Adventista da Promessa que crê na Trindade. Opa, não dá para simplesmente ouvir e tá tudo certo. É lógico que você não vai ser grosseiro, deselegante, mas se alguém se levantou para tentar defender uma verdade desse tipo, então isso precisa ser corrigido, precisa ser rebatido, né? Porque é uma afronta a uma verdade que é essencial, que é caríssima para nós cristãos, né? E aí, nesse sentido, eu penso que nós deveríamos preparar os cristãos numa disciplina que inclusive existe nos cursos de teologia, que é a disciplina de apologética. Eu acredito que nós já fomos muito mais apologetas no passado, né? E pode ser que era também o perfil da sociedade da época, enfim, mas no passado nós fomos muito mais apologetas. Eu me incomodo às vezes com esse tempo que a gente vive, com alguns cristãos em algumas igrejas que não tem nenhum gosto pela apologética, aliás, tem desgosto, né? Discriminam essa matéria chamada apologética porque acham que é uma matéria para fanático, para fundamentalista, legalista. Então aí tem um monte de rótulo, né? Mas eu acho que todo cristão deveria ser treinado em apologética. Por quê? Porque esse é um mandamento bíblico. Pedro diz que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. E lá na língua original, 1 Pedro 3,15, quando ele fala preparado para defender, a palavra grega é a palavra apologia, que é exatamente de apologética. Todo cristão tem que ter conhecimento mínimo de apologética, tem que conseguir defender a sua fé. Pelo menos esses postulados principais da fé precisa ter convicção nele e saber defender. Então, acho que toda a igreja local deveria se preocupar, né, na preparação, na capacitação dos cristãos, né, na vida cristã, no dia a dia, de prepará-los para apologética, de prepará-los para conseguir identificar essas heresias e defender, né, a fé cristã diante dessas heresias. Legal. Inclusive, o pastor ele falou da apologética. O Setup, nós temos um curso de apologética totalmente online que você encontra lá no nosso portal setup.org. Se você clicar lá no CTL, você tem lá um curso de apologética que você pode fazer. Assim, é um curso acho que tem 20 horas mais ou menos, né? Isso aí. É um curso muito legal para introduzir mesmo nesse cenário da apologética. Precisamos nos aprofundar muito mais, mesmo porque, pastor Eleuto, a apologética ela se altera, né? Não apologética, as respostas da defesa da fé, elas se alteram ao longo do tempo, porque mudam-se as perguntas também. As perguntas, né? Também. Mas é muito importante nós estudarmos isso e
e sabermos, né, como o pastor Eleilton citou aqui o texto de Pedro, né, darmos respostas, né? Nós precisamos responder a nossa fé. Meu irmão, não seja só um frequentador de igreja, não seja só antigamente falava esquenta-banco, né? Que é aquela pessoa que entra, sai e não conversa. Olha, seja um estudante da Bíblia, estude a palavra de Deus, aproveite a lição bíblica. Inclusive, a próxima lição bíblica, ela tem um teor assim apologético, né? Respostas bíblicas a perguntas difíceis. Então, estude a sua lição, estude a Bíblia, porque é a grande diferença entre você ser enganado ou não ser enganado. Você já tinha anunciado a lição nova no programa? Ainda não, ainda não. Então, o pessoal já está recebendo aí de um mês antes, né? O tema da próxima série. O tema da próxima série. Olha só, vale a pena, viu? Respostas bíblicas a perguntas difíceis. E não são poucas as perguntas difíceis. Eu li os originais e vale a pena, vai ser um bom estudo da palavra de Deus. Pastor Eleilton, para a gente caminhar aqui para o fim do nosso estudo, como que, assim, de uma maneira até prática ou exemplificativa, como que nós podemos lidar, quando falamos de unidade, já que nós falamos que a unidade ela não é mantida a qualquer preço, então o preço ali é a verdade, então a gente mantém a unidade com verdades essenciais. Ok, então exemplifique para nós como manter a unidade em verdades, vamos colocar aqui entre parênteses, não essenciais, ou em questões que são periféricas. Ok, talvez seja importante dar um exemplo do que a gente está chamando de verdade periférica da Bíblia Sagrada, né? Então, eu disse aqui, quando eu estava listando algumas verdades essenciais, sobre a verdade relacionada à segunda vinda de Cristo. Então, por exemplo, todo cristão verdadeiro acredita que Jesus Cristo voltará. Mas alguns cristãos defendem que a igreja ela será arrebatada da terra numa vinda secreta de Cristo antes da grande tribulação. Outros dizem que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação e outros dizem que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, né? Na teologia é pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Nós somos pós-tribulacionistas, né? Nós cremos que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, né? Não vai ter um arrebatamento secreto, não tem uma vinda secreta de Cristo antes da vinda visível dele. Então, nós acreditamos que quem defende pré-tribulacionismo, quem defende mesotribulacionismo está equivocado, porque não é o que a Bíblia Sagrada ensina. Mas crer em pré-tribulacionismo e em pós-tribulacionismo, né, essa doutrina em si, ela não é capaz, ela não é tão ofensiva ao ponto de essa pessoa não poder ser considerada meu irmão em Cristo. É porque essas pessoas aqui, elas acreditam que a Bíblia é a única regra de fé e de prática, elas acreditam na Trindade, elas acreditam em salvação pela graça, mas nesse quesito aqui, por conta de alguns textos bíblicos, elas chegaram a uma interpretação diferente. Enfim, eu acho que você falou em algum momento aí sobre roupa também, né? Então, se uma pessoa acredita que a maneira correta de ir à igreja é estar com uma gravata, né? E um outro acredita que não, que essa não é a maneira. Então, assim, não é essencial, né? Isso é uma doutrina essencial da Escritura Sagrada. Isso é algo que é capaz de fazer eu não ter comunhão com alguém, de fazer eu começar a falar mal do outro e não querer ter relacionamento com outro irmão em Cristo por conta de um ponto de vista desse. Então, assim, isso é uma questão menor. Nessas questões que são periféricas, e existem várias outras questões que são periféricas, né? O conselho da Escritura Sagrada acolham uns aos outros, aceitem uns aos outros, né? A gente tentar viver em comunhão, mesmo tendo pontos de vista diferentes em algumas questões doutrinárias. Então,
Acho que a gente precisa tentar viver em comunhão e sempre, né, se a pessoa discorda de mim em alguma dessas questões, apresentar a verdade em amor, como a Bíblia Sagrada fala pra gente. E isso me leva à nossa última questão, né, que era justamente essa, né, numa martelada, né, como um cristão, como que um crente em Jesus, ele pode defender a verdade com entusiasmo, com profundidade, com firmeza, mas mesmo fazendo essa defesa, ele não atingir ali, ou ele não ferir, né, alguém, ou ele perder a sua compaixão, ou perder o seu amor pelo outro, né? Existem algumas pessoas que, infelizmente, elas ferem pessoas por conta de verdades, né? Então, como que esse cristão, essa pessoa em Cristo, ela pode defender a verdade nas questões essenciais, sem ferir, no entanto, a compaixão e o amor ao outro? Eu lembro que teve não sei se foi dessa série mesmo, ou se foi outra, mas um outro papo que a gente teve aqui, que nós falamos um pouco sobre a importância do cristão viver o Evangelho. Não só conhecer o Evangelho de Jesus, mas viver o Evangelho de Jesus. Então, eu penso que um cristão que tem uma convicção clara das boas novas, uma convicção clara da pecaminosidade, né, que afetou a humanidade, e que mesmo depois da conversão, mesmo depois de convertido, né, uma pessoa continua tendo natureza pecaminosa e dependendo dia a dia da graça de Deus. Eu acho que essa compreensão clara do Evangelho, ela faz com que a gente se relacione com o outro com um pouco mais de misericórdia, com um pouco mais de compaixão. Faz com que a gente chegue até o outro, não com, mesmo estando com a verdade, né? Mesmo defendendo uma verdade bíblica, mas apresente essa verdade sem soberba, sem arrogância, né? Quando a gente, de fato, entendeu as boas novas, entendeu o Evangelho e tem conhecimento claro disso, eu acho que a gente consegue defender a verdade sem, fazendo isso, inferiorizar o outro, humilhar o outro, desdenhar do outro, né? Eu acho que isso não é boa apologética, né? Quando você está discutindo, apresentando a verdade, conversando sobre verdades da palavra de Deus, mas para humilhar e rebaixar a outra pessoa, né? Então, acho que a gente não deve fazer isso, né? Porque o outro continua, mesmo ele não acreditando no que você acredita, ele continua sendo uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, ele continua sendo alguém que é objeto da misericórdia divina, né? Então, o próprio Deus é paciente e benigno, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver esses valores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, chegamos ao final do nosso estudo dessa manhã. Agradeço de novo, pastor Eliudo, sua presença aqui foi top hoje. Hoje tá só top. As últimas lições aqui é só alto nível aqui, esses convidados aqui. Eu queria que você orasse para a gente, encerrando esse momento, com a graça do nosso Deus, né? Amém. Vamos orar. Senhor, eu glorifico o Teu nome pela oportunidade de estar com os Seus filhos e filhas nesse estudo da Tua Palavra, nesse estudo desta lição bíblica e falando sobre esse tema, falando sobre unidade e falando sobre as verdades essenciais do cristianismo. Senhor, ao terminar essa lição, eu suplico para Ti que o Senhor nos ajude a entender cada vez mais essas verdades essenciais, a entender e a conseguir defender essas verdades. Ajude-nos a defendê-las com clareza, a defendê-las com convicção no nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Deus, que o Senhor possa ajudar cada um de nós, ajudar os Teus filhos, aqueles que nos acompanham nesse momento, Deus, e que a gente nunca possa, em nome da unidade, negociar essas verdades que são verdades essenciais da Tua Palavra. Ajuda-nos como igreja
a continuar sendo uma comunidade que é coluna e alicerce da verdade. No nome de Cristo oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, um feliz sábado para você, uma excelente semana. Nós nos vemos na próxima semana às 9 horas. E olha só, que Jesus abençoe sua vida e que você fique firme no Evangelho, na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe e até a próxima semana. Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja com vocês. Este é o nosso Momento Missionário, série Encontros que Transformam. Reflexão de hoje vai falar sobre o encontro de Jesus com o gerente geral de arrecadações da cidade de Jericó, chamado Zaqueu. Esse encontro se deu quando Jesus e sua equipe seguiam para Jerusalém. Ao passarem pela cidade de Jericó, lá estava Zaqueu, em cima de uma figueira brava, esperando para ver Jesus. O texto bíblico nos diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Nesses versículos encontramos mensagens fortíssimas sobre esse encontro transformador entre Jesus e Zaqueu. O Senhor, chegando àquele lugar, vê Zaqueu, alcança a vida do homem de uma forma tremendamente gloriosa, marca a presença, deixa claro que o homem importa, que sua vida é preciosa, se volta especialmente para Zaqueu, dispensando-lhe tempo, atenção, cuidado. Em seguida, Jesus, de forma amorosa, chama o homem pelo nome. Isso é maravilhoso. Jesus sabe quem é o chefe dos coletores de impostos. Jesus tem conhecimento sobre a vida dele, o que faz, como se comporta, qual a sua história em Jericó. No entanto, ao chamá-lo pelo nome, Jesus está dizendo, gloriosamente, ele está enviando uma mensagem que vai se aproximar mais de Zaqueu e vai transformar completamente a sua vida e a sua história. Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. A Bíblia diz que em algum momento desse encontro, Zaqueu é tocado sobrenaturalmente pela maravilhosa graça de Jesus e numa atitude de fé declara seu arrependimento, conversão e transformação aos pés de Jesus. Versículo 8 traz a declaração de fé e confissão de Zaqueu. Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Que mensagem extraordinária, que atitude revolucionária na vida do Zaqueu, que decisão tremenda. Toda transformação verdadeira, plena, completa, desemboca em atitudes revolucionárias e concretas na vida das pessoas. Com Zaqueu aconteceu exatamente isso. Sua história mudou, sua visão mudou, seu alvo, sonhos, objetivos e prioridades foram ressignificados. Zaqueu passou a seguir Jesus de perto, passou a enxergar o mundo a partir da ótica de Cristo, descobriu que sua vida tinha propósitos, decidiu viver a vida com uma missão. Jesus faz tudo novo, realiza o impossível, faz milagres, transforma vidas e situações. Você já se encontrou com Jesus Cristo? Renove o seu sagrado compromisso de viver em missão. Você ainda, por acaso, não reconheceu Jesus como teu único e suficiente Salvador? Faça isso agora, no poder do Espírito Santo. Fale com Jesus, declare o seu senhorio na tua vida. Tenha, de fato, os seus dias completamente transformados na presença de Jesus e venha participar desta equipe gloriosa de proclamação do Evangelho de Cristo.
A propósito, participe com a Junta de Missões na proclamação do Evangelho da salvação e da manutenção dos projetos missionários no exterior. Faça a tua oferta. Na tela temos o QR Code, as contas da Junta de Missões para transferências e depósitos. Se por algum motivo você não pode fazer os depósitos via sistema bancário, fale com os tesoureiros locais e participe conosco desta missão. Ajude-nos no cumprimento da proclamação do Evangelho de Cristo na terra. Ao orar por missões e projetos missionários, apresente também os países e os cristãos perseguidos da Janela 1040. Acompanhe nas lições bíblicas e participe conosco das intercessões. No mais, que Jesus continue te abençoando com a sua maravilhosa paz. Amém.